Eu vou fazer a leitura. Depois da leitura, gostaria de pedir uma oração. Novamente, que o Senhor nos ajude, nos auxilie, que tenha misericórdia de nós e socorra o pregador, que é um pecador, tanto quanto qualquer um aqui. Então, vou pedir uma oração voluntária após a leitura. Eu vou ler Êxodo capítulo 20, e depois eu vou ler um verso apenas de Filipenses capítulo 4, tá bom? Na sequência, o irmão que assim desejar, faça uma oração ao Senhor. Então, Êxodo capítulo 20, verso 1 e 2, depois o verso 17. Diz o seguinte a palavra de Deus. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 17. Não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. E Filipenses capítulo 4, verso 4, também uma ordem, um mandamento dado pela instrumentalidade de Paulo, uma frase que está no imperativo, uma ordem do Senhor, um mandamento que corresponde ao 10º mandamento. Filipenses 4, verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Vamos fechar nossos olhos. Peço que um irmão nos conduza numa oração. Senhor Deus, por tua infinita misericórdia e graça, nós pedimos pelo teu filho neste momento, das forças da tua palavra para a tua igreja. Usa, Senhor, o teu filho como tem feito em outras vezes. E faz, ó Deus, o que te apraz, traz a tua palavra ao coração desta igreja. E recebamos a orientação do Senhor mais uma vez nesta noite. Oramos com graça e misericórdia. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, estamos chegando então ao fim da série de mensagens, os 10 mandamentos, as 10 palavras, palavras de liberdade. Durante todo esse período eu ouvi relatos de vários irmãos sobre como foi essa série, né? Sobre como foi esse período, sobre como cada mandamento te atingiu, né? Brincamos com alguns que diziam ou pensavam estar pendurados, não é? E não foi só um ou dois que pensavam isso, não. Uma boa parte, né? Muitas pessoas achavam o seguinte: não, neste mandamento eu estou seguro, estou pendurado por um fio aqui, ou então nesses dois aqui. E aí vem a palavra do Senhor e corta. E a pessoa então percebe que na verdade não há mandamento nenhum do qual a gente consiga cumprir e cumprir perfeitamente. O apóstolo Paulo vai dizer isso depois, mais à frente, dizendo inclusive o seguinte: a lei de Deus ela não veio para salvar. Sabe? Uma pregação ou uma série de mensagens que apresente os 10 mandamentos e não deixe isso muito claro, é uma mensagem que sim, ela está pregando a palavra, mas ela não está pregando o evangelho. E a diferença sutil entre pregar a palavra e pregar o evangelho é que se eu prego só a palavra sem o evangelho, eu tenho a tendência de criar pequenos fariseus, homens e mulheres que vão enganosamente acreditar que podem se sustentar diante de Deus, ficarem de pé diante de Deus, com a cabeça erguida diante de Deus, porque supostamente são bons, porque supostamente
cumprem alguma coisa dos 10 mandamentos. Então isso é uma pregação que a gente pode chamar de uma pregação legalista, uma pregação farisaica, uma pregação que faz com que a comunidade local que esteja recebendo esse tipo de pregação vá se tornando gradativamente cada vez mais arrogante. Do tipo, eu olho para a pessoa do meu lado e digo o seguinte: tal coisa deu certo para mim na minha vida, não deu certo para você. Isso significa que Deus está comigo e não está com você. Ou Deus me prefere mais do que você. Então, pregar a palavra sem pregar o evangelho é criar um ambiente tóxico onde homens e mulheres se gabam uns com os outros sobre si próprios, das suas próprias obras, e ainda, de maneira muito sutil, apontam a mão para o céu e indagam Deus o seguinte: você realmente vai ter coragem de não me deixar morar contigo? Veja, eu cumpro a sua lei. Então é isso que acontece quando se prega 10 mandamentos ou qualquer porção das Escrituras sem apresentar o Evangelho. No entanto, quando você apresenta o Evangelho tem o poder de nos humilhar. O Evangelho tem o poder de nos esmagar e fazer com que percebamos que de fato não temos a menor condição de nos sustentarmos diante de Deus. Então estamos chegando aqui no final, e irmãos, o último mandamento é estrondoso. Vejam, o primeiro mandamento então, começa falando: não tenha outros deuses diante de mim. Por que isso? Porque ele já deu o motivo. Porque eu sou o Senhor. Sabe, o termo, o nome de Deus, o nome da aliança. Eu sou aquele que te liberta para que você possa me amar, para que você possa me seguir e me obedecer. Eu sou o Senhor que te tirei da escravidão do Egito, da casa da servidão. Eu te libertei não somente civilmente, politicamente, mas religiosamente. Eu tirei você vivia com a esperança no reino deste mundo. Você vivia com a esperança nos faraós deste mundo, sejam eles quais forem, do governo que seja ao teu próprio patrão, ou quem sabe, aos teus filhos, ou a sua esposa, ou ao seu marido, ou seja, pessoas que de alguma maneira você tinha na sua vida e no seu coração, que eram aquele ambiente de família ou de trabalho que te dava dignidade e valor e te sustentava. E Deus está dizendo o seguinte: você não percebia, na verdade, no fim das contas, que você vivia uma escravidão a estas coisas, porque você buscava justificação nessas coisas, você buscava ser justo nisso. Serei alguém digno se tiver filho, filha. Serei alguém honrado se tiver determinado carro, ou se receber determinada promoção, ou morar em determinada parte da cidade. Escravos disso. Homens e mulheres que gastam a sua vida correndo atrás do nada, porque quando alcançam essas coisas percebem que, como diz o pregador em Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. A ideia, para quem não sabe, o termo vaidade no hebraico, a melhor tradução seria uma bolha, porque é uma esfera perfeita que reluz ao sol e que você deseja para si, mas que quando você tenta tocar aquilo, estoura. E não é nada. E Deus está dizendo o seguinte: eu libertei você desse tipo de vida, uma vida como uma esteira do hamster, sabe? Que não sai nunca do lugar. E veja como que ele termina essas 10 ordens. É lógico que na sequência dos 10 mandamentos, os mandamentos vão ganhar amplitude, vão ganhar desdobramentos, mais explicações. Mas aqui você tem o sumo, o início. E nesse final, então, fala-se sobre o termo cobiça. Temos então aqui, meus irmãos, um mandamento que, no fim das contas, a grande questão, e vocês vão entender isso, não é bem a cobiça em si. É lógico que a cobiça aqui é um pecado, vai ser um pecado. Mas o que nós vamos ver é o que ela está envolvida.
E por que você começa assim, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, não tenha outros deuses. E no final ele vai arrematar tudo dizendo, não cobice nada. Porque no fim das contas, o que o mandamento está falando é sobre o contentamento, ou a falta de contentamento. A falta de satisfação, a falta de alegria e prazer, não somente no que Deus te dá, mas também no que Ele não te dá, mas está dando para o outro. Lembram-se? Devemos chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. Dessas duas opções, qual você acha que é a mais simples para nós? Chorar com os que choram. Porque a nossa tendência é observar alguém sorrindo por causa de uma determinada bênção. E num primeiro momento, se estivermos de fato a sós, sem ninguém ao nosso lado que possa dizer, você não está alegre com a bênção do irmão? Lá no fundinho perguntar, por que eu não tive isso? Nós não temos essa facilidade, essa inclinação rápida de observar a bênção na vida de uma outra pessoa e até mesmo do ímpio. Veja, vou falar um pouquinho mais sobre isso. Isso me veio agora, não está aqui nos bolsos não. Mas até mesmo do ímpio. Mas deixa eu fechar a frase. Nós não temos essa inclinação rápida de olhar para a bênção e para a alegria do outro e, de fato, com o coração pulsante, se alegrar com aquilo, mesmo não sendo nosso. E quando eu digo até mesmo com ímpio, me fez lembrar agora uma fala. Eu nunca mais achei esse vídeo, eu juro que eu já tentei achar, mas eu não tenho ideia do nome. Eu vi essa entrevista, tem uns 5, 6 anos, do pastor Paulo Júnior, mas não é o... É um senhor. É Paulo Júnior? É um senhor. Esqueci o nome, Paulo Júnior, né? É um senhor, não é o Paulo Júnior que está mais em voga, assim, mais em evidência não, que é mais novo, né? É um senhorzinho, pastor Paulo Júnior. E ele dizia, ele estava dando uma aula, era uma entrevista, não lembro, eu vi isso há muitos anos e aquilo me impactou. E naquela aula, naquela entrevista, ele estava falando sobre o significado da cruz e sobre o significado, inclusive, do sinal da cruz. O significado daquilo historicamente para a época. Você vivia numa época, num contexto, igreja primitiva, aliás, pós-igreja primitiva, tá? Vamos lá, você está numa construção, você está caminhando para a construção da igreja romana, como instituição, mas você tem o sinal, né? Irmãos, só para começar a desmistificar, inclusive isso, aproveitar que estamos aqui, fazer o sinal da cruz não é pecado, tá bom? É um sinal da cruz. E Paulo Júnior vai dizer, nesse vídeo que eu nunca mais achei, que naquela época, as pessoas, não era seguro, ou tão confiável assim, você simplesmente andar na rua, em determinados lugares, em determinados bairros, dependendo de determinado horário. E que quando os cristãos saíam na rua e passavam por outras pessoas, eles faziam o sinal da cruz para dizer o seguinte: venho em paz, eu não vou fazer nada contra você, porque morri no instrumento que matou o meu Senhor. Essa é uma ideia. Eu achei aquilo interessantíssimo. E aí ele vai desenvolver a ideia. E lá pelas tantas ele vai dizer o seguinte: veja, nós cristãos somos tão privilegiados por Deus, que nós deveríamos rogar a Deus que abençoasse o nosso rival de comércio. Você tem um comércio, o cara abre um outro comércio na frente do seu, mesma coisa, vende a mesma coisa, e nós deveríamos rogar a Deus que abençoasse ele. Por quê? Porque se ele for um irmão, você está rogando ao Senhor a bênção para um irmão. Se ele for um ímpio, um não cristão, você está rogando a Deus que tenha algum tipo de misericórdia para ele, porque ele não tem nada, e nós no Senhor temos tudo.
porque temos o Rei. Me parece que esse é o ápice do abandono da cobiça. É de fato olharmos para esse outro, seja quem for, e querer que este outro esteja melhor do que nós. Mas essa não é a nossa tendência. E não é à toa, então, que todos os 10 mandamentos vão ser fechados com esse mandamento. Então, o contentamento aqui é o cerne da questão. E é muito interessante como que está o mandamento, porque porque você vinha assim bem curto, né? Curto e direto. Não furte, não dê falso testemunho contra o próximo, não mate. Antes desse, o que tem mais detalhamentos é o quarto mandamento, sobre a guarda do dia santo. E é interessante então, como que o quarto mandamento, ele é bem detalhado, e o último, ele também vai vir, então, vai fechando com muitos detalhezinhos. Me lembro de um autor dizer o seguinte, muito provavelmente porque esses 2 mandamentos são os mandamentos em que nós temos a maior tendência de tentar burlar. Então, Moisés, ele fez questão de ser detalhista, porque temos a tendência de procurar brecha para não cumprir, ou para supostamente dizer, não, eu cumpro, porque olha só, não é aqui, não é até aqui, então até aqui eu vou. Só que o último mandamento quebra a banca, ele arrebenta com tudo. Veja, quando ele diz, não cobice a casa do seu próximo, então vamos lá, a casa, a mulher, o servo, sabe, não cobice o apartamento do seu próximo, não cobice o condomínio do seu próximo, não cobice a esposa, a mulher do seu próximo, não cobice aquele funcionário 1000 estrelas do seu próximo. Você queria que fosse seu funcionário, né? Não cobice, Deus deu para ele, se alegre com ele. Não cobice o funcionário, o servo, a serva, não cobice o seu boi, o seu jumento, não cobice a sua empresa, não cobice o ganha-pão do seu outro. Percebem como a coisa aqui amplia, e agora vai tocar em tudo. E ele fecha em nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Vocês percebem, meus irmãos, que o que ele está dizendo que nós não devemos cobiçar é qualquer coisa que qualquer um de nós aqui, numa manhã de sábado, se botássemos a cabeça para fora da janela, iríamos ver. É comum, é corriqueiro. Olha pela janela e você vai ver tudo isso aqui. A empresa, o carro, a mulher, o trabalho, a casa, você vai ver tudo. Está tudo aqui. Ou, basta você rolar o Instagram, né? Os Reels, os Stories, aqueles em que as pessoas estão sempre viajando. Vai dizer para mim que tu nunca se perguntou por que ele e não eu? Por que ela e não eu? E para piorar, tá? Quantos talvez não realmente se deprimam com esse tipo de coisa? Eu não vou, infelizmente, lembrar agora quem foi que disse isso. Não vou lembrar. Foi um psicólogo, um psicanalista, não foi Freud. Eu não vou lembrar. Mas que ele vai dizer que a cobiça é o câncer da alma. É o câncer da alma. Dois pastores deram exemplos diferentes sobre isso. Pastor Ricardo Agreste e pastor Marcos Botelho. Pastor Ricardo Agreste, ele vai falar então, não sei quantos já viram, não sei, não lembro, tem muitos anos que eu vi, não lembro se tem alguma cena que não é devida a nós, não lembro mesmo, mas é um filme chamado Amadeus, ou Amadeu, sobre um músico, sobre Mozart, e sobre um sujeito que ele era o cara, assim, ele era
musicalmente, ele era responsável por vários setores e tudo mais, mas que ele tinha um ódio de Mozart. E numa das brigas que ele tem com Deus, eu não sei agora se isso foi um relato real ou se isso é do filme, mas é interessante a ideia, em que ele vai dizer para Deus o seguinte: maldito seja o dia em que o Senhor me deu o dom de perceber a beleza. Porque, sabendo perceber a beleza, ele percebia que o que Mozart fazia era melhor do que ele. Esse era o nível da coisa. O câncer da alma. Pastor Marcos Botelho vai falar sobre também um filme, inclusive consegui encontrar esse filme. Logo, logo teremos aí uma tarde de filmes, tá? Não vou lembrar agora o nome desse filme. Isso tudo, meus irmãos, porque isso não está nos bolsos não, isso veio. Não vou lembrar o nome do filme, mas é um filme antigo e meio que de época, com aquele ator que fazia o Superman, o verdadeiro Superman, Christopher Reeves. É isso? Isso. E é esse ator, e ele tinha um desejo. Me parece que ele tinha uma paixão por uma determinada atriz do século passado. E no filme, ele, de alguma maneira, consegue ir para o século passado. E ele entra em desespero completo, depois de toda a história, em que ele volta para o tempo dele e ele não consegue mais voltar, porque a vida dele, a cobiça dele era aquilo. Então a cobiça, ela tem essa relação com a idolatria, ela tem essa relação com o não contentamento com o que temos hoje. No caso do filme do Superman, que não é o Superman, é o ator, a razão da vida dele, em algum lugar do passado, é esse mesmo. A razão da vida dele era estar ali, naquela época, com aquela atriz. No caso do sujeito que odiava Mozart, no filme, Amadeu, há uma inclinação em dizer que ele foi o autor do envenenamento de Mozart, embora não se tenha nada provado, né? Então esse é o cerne da questão. A palavra lá, no hebraico, para cobiça, chamad, ela tem as seguintes traduções ou possibilidades: desejar, cobiçar, ter prazer em, deleitar-se. Isso é uma palavra interessante. Deleite. Deleitar-se. Em algumas interpretações, a mesma palavra também pode ser traduzida como tesouro ou riqueza, algo desejável, precioso, algo onde você dispensa prazer, né? E veja o que Lutero então vai falar, vai advertir quanto ao 10º mandamento. Ele diz o seguinte: o 10º mandamento pretende dar o último golpe naqueles que pensam estar de pé depois dos 9 mandamentos precedentes. Esse mandamento, Lutero dizendo, não é dirigido àqueles que usualmente colocamos por trás das grades e consideramos como criminosos reais, mas esse mandamento é dirigido para o resto que pensa ter realmente se conformado à lei de Deus. É um mandamento que realmente vai dar uma pernada no sujeito por baixo, ele vai cair, vai ficar balançando as pernas para o ar. E ele vai continuar: a fonte da quebra de toda a lei, sobretudo da segunda tábua, tem relação com o não contentamento, ou, eu diria, com o vazio do coração. Um vazio que já deveria ter sido preenchido pelo Espírito. Nós vamos ler um texto daqui a pouquinho sobre isso. Um vazio que já deveria ter sido satisfeito, mas talvez por algum motivo não foi ainda.
Pastor, você está me dizendo então que alguém neste caminho e nesse sentido pode não ser salvo? Não necessariamente, mas não descarte essa possibilidade. A gente vem falando isso aqui nesse púlpito já há um bom tempo. Não deixaremos vocês pecarem em paz. Não deixaremos vocês ficarem satisfeitos com as práticas religiosas semanais ou dominicais. Iremos constantemente te sacudir. Iremos constantemente te fazer levar a pensar e repensar a sua fé. Não para que você tenha dúvida, não é esse o objetivo, mas para que de fato você gradativamente confirme cada vez mais e mais a sua salvação em Jesus. Então, o último mandamento, ele vai acabar nos apontando de novo para o primeiro. Por quê? A falta, esse vazio, ele se dá na quebra da primeira lei. Não tem outros deuses diante de mim. O que você está buscando e procurando e dizendo, se tiver isto, estarei satisfeito. É exatamente isto que você está pegando e elevando à altura de Deus. Lembra do primeiro mandamento? Deus está aqui. Não pegue nada e coloque no mesmo nível. O segundo mandamento é o oposto. Né? Deus está aqui. Não o diminua a nada criado, fazendo dessa criação um ídolo. Ou seja, não o diminua. Ele continua lá. E nós iremos cobiçar sempre que olharmos para qualquer coisa nessa vida passageira e no nosso coração dissermos, isto me fará contente. Isto me fará feliz. E talvez você diga, mas pastor, então, ninguém aqui se salva. Aleluia! Você está começando a entender o ponto. Ninguém se salva. Ninguém passa. Ninguém se sustenta diante de Deus a partir dos seus próprios projetos. Se existe em você a cobiça, e eu vou chamar aqui de a cobiça perversa, porque existe alguma outra cobiça? Num certo sentido sim, a gente vai ver. Mas se existe em você a cobiça perversa, é porque você quebra o primeiro mandamento de forma corriqueira, se esquecendo quem você é, se esquecendo quem é o Senhor. E veja o seguinte, para um não cristão, veja, isso é aceitável. A gente não espera outra coisa de alguém que está ainda escravizado pela carne, pelo mundo e pelo diabo. O que nos espanta é nós cristãos agirem ainda como escravos em determinados momentos da vida. E eu estou aqui quase dando um spoiler do final todo do sermão, porque o grande ponto é quando esquecemos do Evangelho e o quanto o Evangelho nos torna dependentes do Senhor. O Evangelho é algo que bate o disjuntor da realidade. E a gente de novo olha para o primeiro mandamento e diz o seguinte: Senhor, eu não consigo cumprir. Ou se você dissesse para mim, me prove que eu não cumpro o primeiro mandamento, eu diria para você, o que você cobiçou hoje, o fato de você ter cobiçado, é a prova de que nem em todos os momentos da sua vida o Senhor é o seu pastor. Porque se o Senhor é meu pastor, Salmo 23, não preciso de mais nada. Você quer a prova que você quebrou o primeiro? Poderíamos fazer o restante desse sermão todo só de provas, de todos os 9 mandamentos, e todos vão bater no 10º. Todos eles vão bater no 10º. Por que mata? Por que rouba? Por que adultera? Por que não guarda? Irmãos, vocês não têm noção como é difícil ser pastor e manter a sanidade mental. Me lembro numa conferência que
de plantadores de igreja, que na mesa redonda perguntaram, então, para os pastores palestrantes que estavam lá, se existia uma diferença de perfil entre um plantador e um revitalizador. E cada um deu lá uma falas excelentes, mas teve uma que eu falei, meu Deus, é isso. E ele disse o seguinte: o plantador é alguém que não se importa com a sua saúde física. O revitalizador é alguém que não se importa com a sua saúde mental. Então essa é a diferença básica. Meus irmãos, às vezes eu fico me perguntando se eu não aperto demais vocês, sabia? Às vezes eu fico me perguntando se eu não boto muita pressão em vocês. Aí logo vem na minha mente, pressão? Jesus sofreu pressão. A gente não. Mas às vezes eu me pergunto se eu não estou me extrapolando. Às vezes eu me pergunto se eu não deveria realmente deixar vocês, ou pelo menos alguns de vocês, realmente de lado. Porque, meus irmãos, falando aqui como pastor das ovelhas que o Senhor me deu, vocês são mestres em arrumar desculpa e jeitinho para escapar, para sair dos mandamentos, para dizer que, sabe? Sabe por quê? Irmãos desta igreja não guardam com zelo o dia do Senhor? Porque cobiçam outras coisas e não o zelo do culto ao Senhor, da explanação da palavra de Deus e da comunhão com os irmãos. E depois quer vir tirar dúvida comigo, ou quer que eu ore. Eu não vou orar. Que é isso, pastor? Não vou. Sabe? Nesse ponto eu sou arminiano. Você faz a sua parte e aí eu faço a minha. Lógico que aqui é um exagero, irmãos, mas entendam o ponto. Entendam o ponto. E eu não estou dizendo aqui, nós também temos que ter muito cuidado com o legalismo. Tá? Muito cuidado. Mas no fim das contas, diante da palavra de Deus, e isso tem que ficar muito claro, estamos todos condenados. Todos condenados. Não vai passar ninguém. Não vai passar ninguém. Então aqui nesse mandamento nós encontramos o próprio coração da lei. Exatamente porque é a lei que vai de fato falar sobre algo que é interior, que é do coração. Nesse mandamento a gente aprende que o padrão de santidade de Deus não se restringe apenas ao que a gente faz. Sim, nós já vimos isso em vários outros mandamentos. A cobiça dos olhos sobre a mulher ou o marido de outro que leva ao adultério. É a cobiça financeira ou de bens que leva ao roubo, ao furto. E por aí vai. Então nós já vimos isso. Que no fim das contas, tudo se encontra no cerne do coração. Que tudo está intimamente conectado com a fonte das ações. E qual é a fonte das ações? Eu já venho falando isso para vocês em vários outros sermões. De uma certa forma, necessariamente o grande problema da sua vida não é o que você faz. É o que você deseja. É o que você cobiça. O que você faz, que é o pecado praticado, ele é apenas a extrapolação daquele desejo que estava reprimido há muito tempo. E que talvez por várias questões na vida, sabe, problemas do casamento mal resolvido, problemas do trabalho mal resolvido, problemas na igreja mal resolvido, a pressão no coração vai ficando cada vez maior. E nós, quando esquecemos o evangelho, batemos a chave do religioso legalista, continuamos botando pressão para aguentar no próprio coração e não praticar o pecado, porque no fim das contas a gente não quer ser mal visto pelas pessoas ao nosso redor, e a gente está botando pressão no coração. A gente quer olhar para Deus e dizer, está vendo, Deus, eu consigo segurar, mas uma hora isso vai estourar.
um outro problema também é que a gente tem a tendência, quando irmãos caem em pecado, de novamente achar que o grande problema dele foi o pecado praticado. Talvez o grande problema dele foi que você, há meses atrás, percebeu que tinha alguma coisa fora do lugar com ele e não chamou ele para conversar e orar. O problema dele não é aquela prática. Até porque, vejam a loucura do Evangelho. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. A prática do pecado, arrependida e confessada, será perdoada e não haverá mais nota de dívida. O problema não está na prática. A prática foi a extrapolação do desejo. E a voz aqui, que veio do fogo, da montanha que tremia e fumegava, deixou muito claro. Quer saber qual é o padrão da santidade de Deus? Você quer saber por que Deus, Filho, teve que encarnar e ser trucidado? Você quer entender o tamanho do seu pecado? Considere o tamanho da santidade de Deus. Porque essa voz que veio do fogo disse o seguinte: nem cobiçar você pode. Meu Deus, então eu estou perdido. Você está perdido. Porque nem cobiçar você pode. Deus não arreda, não abre mão de 1 milímetro do padrão de santidade dele. E aqui, inclusive, já estou até me adiantando aqui no sermão. Em que nós vemos pessoas, muitos irmãos, tentando manipular texto bíblico com falácias e silogismos, porque não estão levando em consideração o seguinte fato: Deus não abre 1 milímetro do padrão de santidade dele. E quando tentamos burlar a palavra de Deus, é porque não levamos em consideração esse padrão. E realmente achamos que conseguimos manipular o divino. Não sacou que agora está quebrando o 2º mandamento. Pegou Deus e rebaixou a um nível em que você consegue manipular. Faz sentido isso? Percebem isso? Quebramos então este mandamento não apenas estando descontentes com a nossa própria vida, mas também estando descontentes com a alegria, com a satisfação e com o sucesso do meu irmão. Não é um problema só com a gente. Não é uma questão só de falta. E veja, às vezes a gente pode até cobiçar algumas coisas, do tipo: eu queria ter aquele carro. E você trabalha, você economiza, você se planeja. A questão é que a cobiça a bens materiais, de alguma maneira, você pode até supostamente conseguir satisfazer. Mas e quando nós cobiçamos ser quem não somos? E quando cobiçamos a existência de outro? Eu queria ser como aquele. Eu queria ser como aquela. Eu queria ter aquela voz. Eu queria ter aquela paciência. Eu queria ter aquela coragem. Eu queria ser bem-sucedido. Eu queria ser popular. Eu queria ser alguém de fala fácil no público. Eu queria ser alguém mais contido. Porque quando entramos na cobiça existencial, meu amigo, ou você vai ter que tomar Lexotan, ou tapar no álcool todo dia, para esquecer a própria existência, ou cometer suicídio. Porque você vai cobiçar a existência de outra pessoa e você nunca vai conseguir. Nunca vai conseguir. E a consequência disso é que você nunca vai ser uma pessoa contente, feliz, satisfeita. Sabe por quê? Porque tu está quebrando o 1º mandamento. Porque
Porque você botou outra coisa como padrão para a sua vida, e não o Deus que te tirou da terra da escravidão. E aí você tem que de novo lembrar do Evangelho. Existe então, meus irmãos, um problema de desordem nos nossos desejos. Uma questão de desordem. E talvez alguém vai dizer o seguinte: então a solução para isso é muito simples. É uma questão de desejo, é uma questão de cobiça, é uma questão de busca de deleite. Então, a solução para isso é reprimir. Eu vou reprimir o desejo. Eu vou lutar contra. Em outras palavras, o que você está dizendo para mim é que você vai arrumar mais tábua de madeira podre para pregar no teu coração, tentando segurar o desejo. A solução para a cobiça não é reprimir o desejo. A solução para a cobiça é equalizar a sua vida com o amor de Deus para que você volte ao equilíbrio. Veja, a solução não é nem você continuar reprimindo e nem você também ir atrás daquilo. A solução é você perceber o que está faltando de verdade, que é o próprio Senhor. E trazendo o Senhor de novo para a equação, o resto é resto. Meus irmãos, é fato que Deus plantou no homem o desejo. Num certo nível, e você começa a entrar num nível desenfreado, a ambição, embora em si tem relação de consentimento, mas o problema é aonde está sendo aplicado. Aonde isso está sendo aplicado? Porque quando usado de forma corretamente, a gente entende que, por exemplo, os cristãos são aqueles que, quando a gente olha para 1 Coríntios capítulo 12, precisam aprender, e eu vou usar esse termo, não é esse termo lá, mas para que vocês entendam o ponto. Os cristãos, os crentes, são aqueles que devem aprender a cobiçar os dons espirituais, por exemplo. Os melhores dons. A se deleitar na busca do Senhor. Então o cristão é aquele que precisa ter em si uma certa cobiça, entre aspas aqui, tá? Que eu vou trocar por ambição. Mas uma cobiça, uma ambição pela santidade. Crente é gente que cobiça, ou que tem uma cobiça pela eternidade. O cristão é de fato o único ser que possui uma ambição santa por algo que o ladrão não rouba, a ferrugem não destrói e a traça não come. Nós almejamos a companhia do Deus Trino. E nós, cristãos, não aceitamos menos do que o Deus que é belo e amável, o desejado de todas as nações. Essa é a nossa gana. Esse é o nosso desejo. Esse é o nosso deleite equalizado, equilibrado no Senhor. Meus irmãos, é fato que aos olhos do mundo, dos não cristãos, aos olhos deles, os cristãos são pessoas talvez de segunda classe. Os cristãos são gente simplória, gente que se sente feliz e satisfeita com qualquer coisa nesse mundo. Só que eles mal sabem que nós, cristãos, somos o povo de maior gana da face da terra. Sabe por quê? Porque nós almejamos a eternidade, que é muito maior do que qualquer coisa que esse mundo caído almeja. O nosso apetite é pelo pão que desceu do céu. Essa gana, esse desejo, essa cobiça ou apetite acaba se tornando maligno quando é depositado então em qualquer outro objeto que não seja o próprio Deus de amor e aquilo que Ele providencia para a gente, para a nossa vida, para a nossa existência.
Então a cobiça condenável é aquela que se encontra desordenada. E meus irmãos, a maioria dos cristãos hoje, assim como os fariseus nos dias de Jesus, pensam de si mesmos como muito melhores do que realmente são. Mas quando se deparam com este último mandamento, ninguém fica de pé. Porque como Tiago adverte em Tiago capítulo 2, verso 10, pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de tudo. Diante da palavra de Deus e da vontade santa do Senhor, ninguém fica de pé. Conversando com alguns irmãos em discipulado, sobre como tentamos então ludibriar, trapacear, encontrar brechas na lei. Motivo para tentarmos encontrar um limite de até onde a gente deve obedecer, se torna então uma busca legalista de cumprir a lei, sem perceber que não está cumprindo o espírito da lei. O espírito da lei é cumprir com alegria e amor no coração, porque é a lei da liberdade. O não espírito da lei é tentar cumprir a lei, é tentar ser crente. Vamos trazer para a linguagem de hoje. É tentar ser crente tendo ódio no coração por causa de um Deus que te obriga a você fazer o que você não quer fazer. E a questão é que o Deus cristão não te obriga a absolutamente nada. Nada. Esse Deus liberta, e libertando, muda a disposição do coração, fazendo com que o pecador passe a amar a lei do Senhor e a ter alegria e prazer em cumpri-la. Se não há alegria e prazer no seu coração, isso é um sinal de que você continua escravizado e caminhando para a perdição eterna. E não vai ser tentando cumprir a lei que você vai conseguir alguma coisa. Porque, novamente, como já estamos vendo, diante da palavra de Deus e da sua santidade, nenhum de nós fica de pé. A tentativa, então, meus irmãos, de criar justificativas para descumprir a lei, se dá pelo fato de que a gente não leva em alta conta essa santidade. Santidade essa que o Senhor aplicou com sentença, com justiça, em humilhações e torturas físicas do Filho de Deus. Novamente, você quer contemplar o tamanho do seu pecado? Você quer ver o resultado das tentativas e argumentações para viver como queira? Olhe para o Filho de Deus assassinado pelo seu Pai na cruz. Observe o rosto desfigurado de tanta pancada. Contemple o seu corpo nu em frangalhos. Escute então o lamento e o desespero daquele que teve o seu relacionamento rompido com o seu pai, para que gente como eu e você, gente que não presta, pudesse voltar a ter valor, honra e dignidade. Ouça o seu lamento. Deus meu, por que me abandonaste? Ouça o brado derradeiro de vitória. O seu grito está consumado. Acabou. Vocês agora não devem mais nada. Os 10 mandamentos perderam todo o poder de tirar a sua vida. A lei de Deus perdeu todo o poder que tinha de te matar. Porque diante da lei, coberto pelo sangue de Jesus, aquele que gritou, está consumado. Diante dessa lei, todo o seu pecado está perdoado. A
A pergunta é por que você continua não vivendo de acordo a essa realidade? Uma nova realidade, então, que ao mesmo tempo que somos expostos o tempo todo com a seguinte verdade: sou um pecador, porque diante da lei não me sustento, mas ao mesmo tempo, por causa do brado da cruz, somos justificados. E agora, diante de Deus, não sou mais visto como pecador. A minha realidade, então, agora é só um pecador santo. E durma com esse barulho. Sou um pecador que vai até a eternidade. E por que eu digo até a eternidade? Porque mesmo ressurreto, as marcas dos cravos e da lança no seu corpo não desapareceram, mas ficaram como um tótem, ficaram como uma marca pública e eterna diante da criação, onde por toda a eternidade, sempre que encontrarmos o nosso Senhor, e se porventura Ele estiver de manga curta, e olharmos para os seus braços, ou formos na eternidade jogar um futebol com Jesus, time sem camisa com camisa, e Jesus estiver sem camisa, e a marca da lança estiver no seu lado, nunca deixaremos de ser lembrados qual era a nossa realidade antes do sacrifício, mas que agora, pelo sacrifício de Jesus, habitamos eternamente num reino de justiça. Mas como, se eu não sou justo? Sim, você não é justo por conta própria, mas você é feito justo pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a solução para a lei. Então a solução, novamente, não é reprimir o desejo. E também não é ir atrás do desejo. Mas é encontrar o verdadeiro desejo. É bater o disjuntor de novo do Evangelho. É lembrar de que na cruz, Deus Santo proporcionou reconciliação com homens e mulheres que cobiçam e que continuam cobiçando, porque continuam colocando outros deuses, porque não têm o amor a Deus como o ápice da sua vida. E se essa não é a sua realidade, me desculpa, essa é a minha. E se não fosse isso, eu seria alguém muito orgulhoso e arrogante. Mas como a lei revela quem eu sou, eu olho para a cruz e descubro o quanto eu sou amado. O quanto agora eu posso viver, de fato, uma vida que agrada a Deus, porque fui liberto para isso. Talvez isso não esteja muito claro para alguns. Irmãos, às vezes acaba o culto aqui, eu pergunto para um ou para outro. Irmãos, às vezes eu percebo que alguns de vocês não entenderam. Não entenderam ainda. Será que eu consigo ser mais claro? Jesus perdoou o seu pecado. Você não precisa viver como um órfão. Sabe? Fazendo agradinhos para tentar ver se Deus sorri para você. Mas Deus sorri para você porque o sangue do Filho dele te cobre. Você está livre. Para um cristão, um mergulho no mar precisa ter outra textura, sabe? Quer comais, quer bebais, faças tudo para a glória de Deus. Essa é uma pergunta de Russell Shedd. Você já tomou um copo de suco de laranja para a glória de Deus? Porque a vida para um cristão tem outra textura, tem outro sabor. As cores são vivas.
Então, o oposto da cobiça, e caminhamos para finalizar, não é se satisfazer com o que eu tenho. É se satisfazer com algo concreto. Às vezes a gente fala também assim, sobre Jesus. E talvez na sua cabeça isso possa ser muito abstrato. Ou muito etéreo, sabe? Tá no campo das ideias apenas. Mas veja, o oposto da cobiça é se satisfazer com algo concreto e pleno que foi dado a você. E você pode se esquecer, ou você pode não saber como aplicar isso. E aí versos como Romanos 8, 15 e 16 são um desafio. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui em Romanos? Que esse relacionamento com Deus não tem por base intelecto. É sobrenatural. Vou ler de novo o texto. Verso 16. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo de Deus confirma no seu coração que você é um filho de Deus? Ou você está acreditando nisso porque intelectualmente faz sentido? Porque do jeito que Paulo está colocando, não tem como manipular isso. Ou você tem paz com Deus, porque sabe que foi adotado, ou você não tem, e vive uma vida tentando cumprir regrinha religiosa, para ver se com regrinha religiosa, Deus sorri para você. Isso aqui é muito sério. Esse texto aqui não abre margem para outra interpretação. Não é intelectual. É coração, é espiritual, é ser, é existência. Quem de fato é você? E se o Espírito então testifica no seu coração, a pergunta que deveríamos fazer é: por que insistimos em viver como escravo? Como vive o escravo? Sempre aguardando punição. É aquele momento da vida em que tudo na vida começa a dar certo. As coisas estão dando certo. As coisas estão dando muito certo. As coisas estão maravilhosamente dando certo. E aí você para e diz o seguinte: vai acontecer alguma coisa. Porque Deus está tramando contra mim. Você tem um amigo, uma amiga, um melhor amigo, melhor amiga. Pense nessa pessoa por um instante. Esse amigo ou amiga seria capaz de preparar uma armadilha para te derrubar? Não. E por que você está esperando a armadilha de Deus? Porque se homens e mulheres que são maus dão coisas boas aos seus filhos, que dirá o Senhor que nos adotou? Ou, se não vivemos como escravos, vivemos como órfãos, sempre tentando agradar a Deus e lhe tirar um sorriso. Por que você insiste em que a sua justiça, então, é superior à de Deus? Veja, quando cai o meu disjuntor e eu começo a achar que a minha justiça é superior à de Deus. Quando eu começo a acreditar que é o que eu faço que me mantém me relacionando com Deus. Ou seja, sua justiça
é maior do que a que ele proveu na cruz. Irmãos, segundo ponto aqui, o Senhor Jesus morreu e ressuscitou para nos levar de novo ao Éden. E sim, aguardamos a volta do Senhor. O texto de Apocalipse vai falar então sobre a cidade santa, vai falar sobre a árvore que estava no meio do jardim, mas agora está no meio da cidade. O que nos faz lembrar que o termo Éden significa lugar de delícias, lugar de prazer, lugar de deleite, lugar de encontro pessoal, lugar íntimo, de relacionamento franco. Então, de forma concreta, de novo, para sair do abstrato, esse Éden é não estar preso ao que você não tem, mas também é não estar preso ao que você tem. O Éden que foi recuperado em Cristo, nesse local de encontro, você tem exatamente tudo o que você precisa. E se eu não estou preso ao que eu tenho ou o que eu não tenho, então eu não cobiço. Logo, o oposto da cobiça não vai ser dar vazão ao desejo ou reprimir o desejo, mas buscar novamente o lugar de delícias e de encontro que o Senhor Jesus proveu e promoveu. E nesse lugar de delícias e de encontro com o Senhor agora, o que antes eu queria para mim, o que eu faço? Eu entrego. Eu abro mão. Porque se antes eu cobiçava porque eu queria para mim, e só para mim, e mais para mim, em Cristo agora, a prática disso é que eu não quero mais para mim. Lembra-se de Paulo falando? Aquele que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe. Para quê? Para usufruir? Não. Para dar para quem não tem. Ou assumimos uma vida cristã de fato prática, em que não nos consideramos mais cidadãos desse mundo, mas estrangeiros aqui, aguardando o conserto de tudo, e enquanto isso, agindo como homens e mulheres que não precisam de mais nada, doando, dando. Ou, meus irmãos, vamos ficar mais alguns anos aqui brincando de ser crentes. Tem uma ideia construída por C.S. Lewis. O Senhor Deus nos preparou, é algo assim a ideia, o Senhor Deus nos preparou um delicioso banquete, uma mesa, para nos fartarmos nele, com ele, dele. Mas nós continuamos nos resfaceletando, sei lá, se deleitando com bolinhos de lama que a gente faz. O Senhor nos oferece uma mesa e diz o seguinte: não dependa desse mundo. Ao invés de cobiçar, abra mão para viver comigo. Mas continuamos jogando para dentro bolinhas de lama cozida. Então eu abro mão, eu entrego, eu compartilho. O novo ambiente no meu retorno então é de graça. E é graça para com quem se aproxima. Isso é o Evangelho fazendo efeito em você e te tornando fonte de bênção para todas as nações, cumprindo de fato o que foi dito a Abraão. Vou te tirar da tua parentela. Vou te tirar do meio dos teus deuses. Vou te tirar do meio daquela vidinha que você vivia e não percebia que estava escravizado, correndo atrás do vento. Eu vou te tirar disso tudo. Você vai andar comigo. E sabe por que eu vou fazer isso? Talvez você diria, não, para o meu prazer e alegria, não deixa de ser. Mas no fim das contas, o teu prazer e a tua alegria que vai ser em mim, vai fazer com que pessoas que passem pela sua vida sejam abençoadas. Porque de você
farei bênção para todas as nações. É para isso que você foi chamado. Meus irmãos, então nós, nesse Éden, nessa saudade, temos uma certa falta, uma certa esperança. Uma nostalgia, talvez. Uma nostalgia que nos traz esperança. E que nostalgia é essa? É um olhar concreto para um passado que é concreto, que não é abstrato. E quando a gente olha então para Isaías 53, nós vemos o seguinte: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, o ferido de Deus, o oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Veja se isso não é você. Cada um andava desgarrado pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura como os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e também nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo. Ao Senhor coube o deleite, o prazer, a alegria em esmagar o filho dele. Isso faz sentido para você? Porque no primeiro momento não faz o menor sentido isso. Fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E olha só, que lindo o verso 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Aonde está a satisfação do Senhor, deve estar a nossa. Qual é o fruto do trabalho do Senhor? É você. Sou eu. Por isso agradou-se o Senhor de esmagá-lo. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, meus irmãos, há um prego concreto, uma madeira concreta, uma coroa de espinhos muito concretas, chibatadas muito concretas, uma ressurreição concreta
Isso não está no campo das ideias. Tudo isso acontece de maneira concreta, histórica, factual. E nisso tudo repousa a saudade da nossa esperança. Aquele desejo de estar num lugar seguro, um lugar de cuidado, tudo isso por causa de um Deus que entra na história de fato para experimentar a dor. E nessa dor, Deus diz: aqui está o meu deleite. Naquele que no dia do seu batismo, para se cumprir a justiça, foi dito dos próprios céus: este é o filho do meu deleite. Esse é o filho do meu amor. Esse é o filho do meu prazer. Ouça-o. O Evangelho, então, é a antítese da cobiça. Cobiçar é desejar uma vida que não se tem. O oposto seria viver uma vida que ninguém desejou ter, para que quem merece ter possa viver uma vida que não merece. E aqui, meus irmãos, já fazendo uma transição para a Santa Ceia. Desde o início, Deus quis que Israel escrevesse suas palavras no coração. Desde o início. Deuteronômio 5, 29. Quem dera que eles sempre tivessem tal coração e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem para eles e para os filhos deles para sempre. Deuteronômio 6,4. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. Deuteronômio 10. Portanto, circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Deus sempre quis o coração. E o ápice desse desejo é anunciado por Jeremias, no capítulo 31, verso 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porque com aquela aliança e com aquelas tábuas, todos estamos perdidos. Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão meu povo. E nós somos o povo que usufrui dessa realidade. E o ápice disso, então, no que temos a mesa do Senhor nesta noite. Mateus capítulo 26. Verso 26. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isso é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados.